Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu quero começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu quero começar esse vídeo contando um pouquinho do sentimento Thiago torcedor, ou não o Thiago analista ou o Thiago jornalista nesse momento, mas o Thiago torcedor. Porque eu acho que às vezes vale também a gente ter essa troca, né? E, cara, eu vou falar pra vocês que eu tô animadaço pra hoje, assim. Não sei nem se eu deveria, talvez eu esteja me auto-iludindo. Mas, pô, é gostoso receber um grande jogo de novo na arena, sabe? Mesmo sendo um grande jogo desequilibrado, mas assim, putz, velho, São Paulo e Atlético, cara. Um gol de diferença, o Atlético podendo virar o jogo. Os jogadores do Atlético confiando que existe alguma chance ali. E é óbvio que confiante do jogo é muito fácil. Eu quero ver o que eles vão fazer dentro de campo. Mas eu olho pra tudo que tá acontecendo em cerca dessa possibilidade de classificação e eu fico animado, cara. Eu fico animado e eu volto a dizer assim: eu acho que acreditar ou não é uma opção. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando que a gente pode surpreender o São Paulo. Então, assim, não vai ser a primeira vez que a Copa do Brasil proporcionaria alguma zebra, né? Eu cresci ouvindo que a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático do futebol brasileiro. Eu espero que essa noite seja mais uma noite que essa democracia da Copa do Brasil ela fique ainda mais exposta. Beleza, minha rapaziada? Agora falando um pouquinho sobre o jogo, vamos ser sinceros, assim, agora entra um pouquinho o lado da razão, né? A gente já conversou um pouquinho sobre o lado da emoção. Vai ser muito difícil. Vai ser muito, 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 muito difícil. E eu sempre falei pra vocês, cara, se a gente pegasse o São Paulo do Zubeldia, eu acho que a chance de se classificar era significativa. O São Paulo do Crespo, as coisas elas são um pouquinho diferentes. O time realmente dos caras está jogando muito bem. O time se encontrou, vários jogadores sendo potencializados. Mas eu quero deixar de falar do São Paulo e falar um pouquinho sobre o Atlético. E assim, tudo está sendo muito duro nesse momento da temporada. Tudo está sendo muito complicado, os resultados que escoam pela mão do Atlético. Mas o fato é, o Atlético joga um bom futebol. Mas o fato é, o Atlético se sente confortável com a bola. Mas o fato é, o Atlético sofre pouco contra a grande maioria dos adversários. Mas o fato é, o Atlético tem um grande volume de finalização contra a maioria dos adversários. O futebol que o Atlético joga, numa boa noite, pode surpreender o São Paulo. O futebol que o Atlético joga, se não tiver um senhor desse elenco fazendo uma cagada desgraçada, pode sim ser uma noite de zebra a favor do Atlético. E com todo o respeito, assim, eu espero que seja. O Atlético precisa mais dessa classificação que o São Paulo. O Atlético precisa dessa classificação no sentido financeiro. O Atlético precisa dessa classificação no sentido da moral, da confiança, da relação com o torcedor, da autoestima do clube. É uma classificação que está sendo lidada meio no aspecto do tanto faz, mas ela pode ter um peso muito grande se ela for uma classificação a favor do Atlético. O Atlético ele pode crescer muito caso consiga essa classificação. Então eu estou torcendo de verdade para que essa classificação ela saia do papel. Ela saia do sonho. Ela saia dessa posição do impossível. Não é impossível. É muito difícil. Não é impossível. Eu acho que para facilitar ainda o processo, eu acho que a gente precisa contar com os jogadores certos. A escalação ela é o primeiro passo de uma boa atuação, né? A escalação é o primeiro passo da gente chegar para um jogo grande, pesado como esse e se sentir, de certa forma, dando o primeiro passo. E acho que o Odair ele não pode pecar na escalação. Existem algumas situações que a gente ainda está em dúvida. Por exemplo, na ala esquerda, a gente estava acreditando que jogaria o Léo Derek. A presença do Esquivel é sensacional, já diria o nosso amigo Vincenzo Dalicani. Porque, assim, o Esquivel, eu acho que ele traz uma qualidade técnica gigantesca.
A gente sabe que os alas do São Paulo avançam muito. Então, assim, a partir do momento que um ala do São Paulo avança, você tem o espaço para o Esquivel subir, você tem o espaço para o Esquivel explorar no corredor e fazer os cruzamentos dele que são acima da média. Então, assim, é um dos jogadores que tem mais facilidade de criar situações de gol desse time. Um jogador que, pô, assim, já em muitos momentos foi decisivo a favor do Atlético. Eu lembro ano passado o jogo contra o Belgrano, eu lembro ano passado o jogo contra o Vasco. Só aí a gente tá falando de 3 assistências. Uma boa noite do Esquivel é uma boa noite do melhor jogador da posição no futebol brasileiro, pra mim, ou pelo menos um dos melhores. A gente tá com uma dúvida também no meio-campo, qual vai ser o meio-campo ideal. Eu gostaria muito de ver Dudu e Zapelli juntos, eu tô insistindo isso. Acho que, assim, o Dudu ele entrou no time titular pra não sair mais. O Dudu entrou no time titular pra ser uma peça que acredito que vai ficar aí por um bom tempo. Ele mesmo fala no pré-jogo, eu achei uma declaração muito legal. A gente tem toda a condição de conseguir a classificação. Ele relembrando que chegou no clube com 11 anos e agora a gente vê esse garoto ganhando espaço. O Dudu, ele representa um pouco do atleticanismo. O Dudu representa um pouco do que esse clube sempre fez de melhor, que é essa capacidade de revelar, que é essa capacidade de descobrir talentos, de potencializar talentos, de evidenciar talentos. E o Dudu é um talentaço criativo, dinâmico, participativo, talentoso pra caramba, habilidoso pra caramba. E óbvio, você tem o Bruno Zapelli ali, você tem mais um potencial talento, podendo desequilibrar a qualquer momento. Aí você pensa nas dinâmicas, né? Ah, o São Paulo jogando com 3 zagueiros, provavelmente se defendendo no bloco mais baixo em algum momento. Mas assim, um passe certo pro Viveiros nessa disputa com o Arboleda, o Viveiros dá um trabalho desgraçado pro Arboleda. Ou seja, uma enfiada de bola certa do Zapelli, uma enfiada de bola certa do Dudu. Pode botar o Viveiros em condição de finalizar. E assim, o nosso gol, eu acho que dá um recado muito claro. Nosso gol lá no Morumbi mostra que a gente pode jogar contra o São Paulo e que se a gente botar a bola no chão, que se a gente tranquilizar o jogo, que se a gente acreditar no futebol que a gente vem jogando, a gente pode encontrar soluções. Nosso gol é uma construção muito bonita, de pé em pé, com paciência. A gente encontra o cenário perfeito para fazer o gol. Então espero que o Atlético tenha essa paciência. Acho que o fato de entrar como franco atirador nesse jogo traz para o Atlético essa paciência. Acho que o fato do Atlético entrar como franco atirador nesse jogo traz esse cenário de beleza. A gente vai tentar aqui. Se der, ótimo. Se não der, faz parte. O foco é a Série B. Mas eu acho que isso pode tirar um pouquinho de pressão do Atlético, pensando num time que a gente sabe que, infelizmente, é mentalmente muito estável. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.